De volta aqui no canal, gente, para falar de Internacional, e nesse conteúdo aqui eu quero falar sobre o ataque do Inter, sobre o centroavante que será contratado no mercado. A situação com o Alex Arce, ela se complicou, tem detalhes sobre a operação com o Independiente Rivadavia e tem um novo nome que está na lista do Internacional e que pode sim avançar em breve, e eu também tenho detalhes exclusivos para passar para você nesse vídeo aqui. Só peço que você deixe o like aqui, se inscreva no canal, ative o sininho e claro, ao longo do vídeo, vai vendo as informações que a gente vai detalhando aqui e vai deixando um comentário que eu tô lendo todo mundo na caixinha aqui de baixo. Combinado? Esse é o nosso acordo? Vambora então. A situação com Alex Arce, o centroavante que pertence ao Independiente Rivadavia e que é o ficha 1, que é aquele sonho de consumo do Internacional, complicou na janela de transferências. Por quê? A tentativa do Inter é por uma compra desse atleta, que tem 8 gols marcados na Libertadores, tem 11 gols aí em 17 jogos no ano, então ele é um cara que está muito badalado, que está muito bem hoje no clube argentino, no Independiente Rivadavia. E eles não querem liberar o paraguaio com essa facilidade toda, né? É um cara que tem feito aí uma participação muito expressiva para o Independiente Rivadavia ter essa campanha na Libertadores até agora e ter uma temporada regular, pelo menos, né? Ter uma temporada aí de mais altos do que baixos nesse ano de 2026. E, por enquanto, o Inter não conseguiu encaminhar um acordo ainda com o clube argentino. E, obviamente, o que tranca esse negócio é a situação financeira do Inter. O Independiente Rivadavia segue pedindo os 3 milhões de dólares para liberar o jogador. O Independiente Rivadavia inicialmente queria o valor à vista. Aí o Inter pediu para que o negócio fosse parcelado de alguma forma, né? E aí o Independiente Rivadavia não aceitou. A pedida deles era para que o Inter pagasse pelo menos a metade à vista, 1,5 milhão de dólares. Estamos falando aí de 7,5 milhões de reais que o Inter teria que dar no taco ali, na bucha, na entrada já do negócio. E até o Inter poderia parcelar a outra parte. Não em muitas vezes, mas poderia parcelar. E para isso o Inter teria que dar garantias bancárias para essa operação. E o Internacional hoje, gente, não tem como, primeiro, dar 1,5 milhão de dólares à vista, o Inter não tem essa grana à disposição, e até mesmo as garantias bancárias, né? O Inter teria que recorrer a alguém para fazer essa operação, alguém que pudesse ajudar, algum empresário, enfim, alguém que colocasse o seu nome como um fiador, né, para dizer assim, ou o Inter ter algum contrato que o Inter pudesse colocar como garantia bancária para essa operação. E aí isso complica o Internacional dentro do negócio. Fora que o Inter está hoje com salários atrasados com o atual elenco. Então, antes de dar 1,5 milhão de dólares num jogador, o Inter quer acertar essas pendências antes da retomada do Campeonato Brasileiro, jogo contra o Cruzeiro dia 22. Né? O Inter tem, lembrando, 1 mês de direitos de imagem atrasados e 2 parcelas, pelo menos, do acordo do 13º salário que foi feito lá no início do ano, fim do ano passado, início desse ano, né? O Inter parcelou o 13º e 2 dessas parcelas estão atrasadas, além de 1 mês dos direitos de imagem. E o Inter quer colocar isso em dia antes de avançar na contratação do Alex Arce, né? Que é o ficha 1, ainda é o cara que o Inter acredita que possa fechar a operação. E aí você pode se perguntar, né? Mas e a grana do Borré, por exemplo? O Inter colocou tudo em salário para colocar em dia os valores com os atletas, não recebeu tudo à vista também, né? Do River Plate, e o que entrou o Inter foi colocando em dia porque tinha mais coisa atrasada com os jogadores. Se o nome do Alex Arce não for contratado pelo Inter, se o Inter não conseguir fechar essa operação, obviamente o Inter tem outras alternativas. Eu já falei para vocês do Maxi Gomes, o uruguaio, que praticamente se pode descartar já, porque ele tem um acordo com o Nacional do Uruguai para renovar o contrato, então ele oficialmente está em fim de contrato, o vínculo termina no fim desse ano, mas ele já tem um acordo para renovar por mais 2 anos lá. Então o Inter não deve avançar nesse nome. O Inter já está sabendo desse acordo nos bastidores. Pedro Raul, para quem se pergunta, informação que eu tenho, conversei com uma pessoa nas últimas horas, muito importante, muito influente nos bastidores do Inter, e essa pessoa me deu detalhes da conversa do Abel Braga com o Pedro Raul. Essa pessoa me disse, olha, foi uma conversa pessoal dos dois, não foi uma conversa para a contratação desse atleta.
O Pedro Raul, ele sim tem interesse, ele sim quer retomar uma negociação com o Inter, ele pediu a alguns intermediários do mercado, porque obviamente ele não tem tanto espaço no Corinthians e agora o Inter está precisando de um centroavante. E aí ele tenta mexer aí alguma coisa no mercado, quem sabe para jogar no Internacional. Ele tem esse desejo. Mas essa pessoa com quem eu conversei e que me disse que a ligação entre Abel Braga e Pedro Raul, essa ligação telefônica foi apenas por assuntos pessoais, ela me disse que com certeza, nessas palavras, o nome do Pedro Raul poderia ser descartado como uma negociação. Então, vou trabalhar com essa informação daqui em diante. Então, estou descartando o Pedro Raul dessa lista, porque confio muito nessa fonte. Posso dizer para vocês que é uma pessoa muito influente nos bastidores do Internacional. E para fechar esse vídeo, tem um último nome que está entrando agora e entra com tudo nessa lista aí do Internacional, que é o Thiago Borbas, jogador do Red Bull Bragantino, que atuou a última temporada emprestado ao Real Oviedo. O que eu tenho de informação a mais para acrescentar para você aqui, é exclusivo esse relato. Sim, este nome foi oferecido ao Internacional e não é de hoje que este nome tem uma aprovação dentro do departamento de futebol. Há algum tempo esse nome é monitorado, desde o ano passado, para dizer para vocês que esse nome ele está entre os nomes do Inter ali e se tem uma boa análise dentro do CAPA, se tem uma boa análise das pessoas do departamento de futebol. Mesmo com a mudança na virada de ano e a entrada do Fabinho Soldado, do novo chefe do CAPA recentemente, todo mundo tem boa análise sobre o Thiago Borbas. A questão repito, ele pertence ao Bragantino e eu tenho detalhes de como é que o Inter poderia fazer esse negócio, de como isso foi oferecido ao Internacional. O que foi oferecido foi um empréstimo com um custo de $300 mil ao Bragantino e ele ganha hoje um salário na casa aí de R$300 mil. Então seria um salário dentro de uma realidade hoje do Inter e com um valor menor do que se o Inter tivesse que comprar um jogador. Obviamente seria uma negociação, repito, por empréstimo, e aí o Internacional poderia, quem sabe, se escolhesse fechar essa operação, fazer o negócio nesses moldes. Isso é o que foi apresentado para o Internacional na tentativa de fechar essa contratação desse jogador. O que o Inter tem como diagnóstico desse jogador, tá? O Inter tem, repito, a aprovação desse atleta dentro do departamento de futebol, existe interesse na contratação, mas não é a prioridade. A prioridade é o Alex Arce, e isso ficou muito claro já, o Inter já falou para vários empresários no mercado da bola que foram oferecer vários jogadores para o Internacional, tá? A prioridade é o Alex Arce. Mas, diante do que eu tenho de informações aqui, de que o Maxi Gomes não avança, porque ele está renovando o contrato lá no Nacional, o Pedro Raul, essa pessoa do Inter, me garante que o negócio pode ser descartado. O Thiago Borbas começa a se tornar uma das principais opções caso o negócio com o Arce não dê certo. Lembrando, o Thiago Borbas, ele tem 24 anos, ele disputou a última temporada pelo Real Oviedo da Espanha, jogou a La Liga, fez 12 jogos lá e não marcou nenhum gol. O Pedro Raul, ele tem um salário maior do que o Thiago Borbas para fazer a comparação. A questão é que se talvez o Inter não pague um empréstimo ao Corinthians, porque o Corinthians também quer negociá-lo, o Inter teria que pagar o salário. E não existe uma definição se o Corinthians toparia liberar o Pedro Raul pagando a maior parte do salário. Então, é uma questão aí para se ver nos bastidores nos próximos dias sobre como é que vai se desenrolar. Mas esse é o relato exclusivo que eu tenho para vocês aqui das condições do negócio do Thiago Borbas, o que isso foi apresentado, como isso foi apresentado ao Internacional e como é que está essa situação toda. Chegou até aqui? Se inscreve no canal, ativa o sininho com as notificações, deixa o teu like, que a qualquer momento a gente está de volta por aqui. Valeu!